Bom dia e que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Um prazer imenso poder estar aqui nesta manhã e nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor ao seu coração. Espero que você esteja com ouvidos para ouvir. Quando nós estamos com ouvidos para ouvir, nós damos atenção àquilo que é dito, né? É o que diz a parábola quando perguntaram para Jesus por que ele falava em parábolas. E ele respondeu o seguinte: eu falo em parábolas para que aqueles que querem ouvir, ouçam, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, e aqueles que vêm simplesmente para especular, não entendam nada. Então, a palavra do Senhor, ela é algo tremendamente espiritual, e ela serve para a nossa edificação espiritual, mas é preciso que nós tenhamos ouvidos para ouvi-la. Se você ler as Escrituras, a palavra de Deus, tentando descobrir ou buscar dela um alimento para a sua alma, é certo que você vai encontrar, porque ela é pão, ela é alimento para a alma, ela sustenta a nossa alma, o nosso ser espiritualmente. E nós precisamos. E eu queria compartilhar com você alguns conselhos de Salomão, que ele deixou escrito para nós, para a nossa edificação espiritual. Os conselhos são bons para nós. Alguns dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas os conselhos são bons. Quando alguém nos dá um conselho, nós devemos analisar, avaliar este conselho e saber até onde nós podemos usá-lo e aplicá-lo em nossa vida. Perdão. Então, quando você recebe um conselho, de repente aquele conselho, na totalidade, não será útil para você, mas ele pode ter ali algumas particularidades, algumas situações que podem ser aplicadas na sua vida. Mas quando se trata conselhos bíblicos, conselhos da palavra de Deus, orientações bíblicas, toda ela serve para a nossa edificação espiritual. A palavra de Deus é poderosa para corrigir, para ensinar, para redarguir, para trazer para nós luz na situação em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo, o que aquilo trará para nós de bem. Na palavra de Deus, toda ela trará para nós instrução maravilhosíssima. Por exemplo, eu quero ler com você aqui Provérbios, capítulo 3. Diz o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha lei. Veja só o conselho. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Não está dizendo aqui, não está referindo aqui à lei do Antigo Testamento, ou os 10 mandamentos. Está referindo aqui à lei, instrução do Senhor. Toda a instrução do Senhor, ela é divinamente poderosa para nos instruir em qualquer situação. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E em teu coração guarde os meus mandamentos. Os mandamentos do Senhor trarão para nós folga, trarão para nós luz, trarão para nós discernimento na vida, não é? Todo o livro de Provérbios, se você for ler o livro de Provérbios, você vai aprender muita coisa, você vai ser enriquecido, porque as instruções que estão contidas neste livro, elas trazem para nós prevenções de coisas que nós poderíamos enfrentar, e nós estamos sendo prevenidos para não chegar até lá, para não cometer certas situações. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.
O Senhor Jesus disse assim que os meus mandamentos não são penosos, não são pesados. Aquilo que o Senhor traz para nós de instrução, seja o próprio Senhor Jesus, seja os discípulos, seja os apóstolos, seja Salomão, seja Moisés, seja tantos outros, Abraão, Daniel, todas as instruções bíblicas, elas trazem para nós instruções válidas, necessárias e precisas. O verso 2 de Provérbios 3 diz o seguinte: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A instrução do Senhor, os mandamentos do Senhor aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não basta apenas ter anos de vida. Ontem eu conversava com o irmão e ele dizia que quando já está com 60 anos, e ele dizia que quando não estiver mais podendo viver na íntegra, viver com toda intensidade, que não compensa mais ficar nesse mundo. Eu prefiro ir para o céu, ele estava dizendo. Tem uma certa razão, porque se você fica vivendo muitos anos, mas boa parte desses anos que você está vivendo, talvez não tenha mais prazer nesses dias. E Salomão também fala sobre isso em Eclesiastes 11 ou 12, que os nossos dias, quando estão cansados, nossos dias já não temos mais prazer quando nós chegamos a uma certa idade, porque dores aqui, dores ali, eu já tenho aqui algumas dores, algumas situações desagradáveis. Então, quando nós vamos alcançando a certa idade, nós vamos perdendo aquela empolgação, aquele prazer de usufruir da vida. Deixamos de usufruir. Aquilo dizia, se eu deixar de andar a cavalo, se eu deixar de viajar, se eu for obrigado a ficar em uma cama ou sentado em uma cadeira, o prazer já não é o mesmo, né? Mas não somos nós quem mandamos a nossa vida. Se nós acharmos que não queremos mais viver, nós não temos o que fazer. Nós não podemos dar cabo à nossa vida. Nós não podemos pôr fim na nossa vida. Se nós assim fizermos, nós estamos caminhando para o abismo, para o inferno. Porque o suicida não tem salvação. Essa história que eu vejo alguns, inclusive pastores aí famosos, dizendo que o suicida tem perdão. Como ele tem perdão? Ele não tem perdão coisa nenhuma, porque ele não teve oportunidade de pedir perdão. Se alguém tirar a vida de outrem, ele pode pedir perdão por ter cometido e se arrepender. Mas se ele tirar a sua própria vida, como é que ele vai conseguir se arrepender? Onde? Porque o arrependimento tem que ser em vida. Então, os conselhos bíblicos são para nós de grande valia. Os conselhos bíblicos são para nós algo tremendamente necessário para as nossas vidas. E se nós não aplicamos os conselhos bíblicos em nossa vida, então nós temos um livro para enfeitar a cabeceira da cama, nós temos um livro para enfeitar a nossa estante, nós temos um livro que não tem eficiência e não tem valor para nós, porque nós não estamos dando ouvido. É a mesma coisa você ter uma medicação, não é? Você vai ao médico e tem uma medicação para utilizar-se dela. Mas o que você faz com a medicação? Você põe numa gaveta, põe lá no armário onde você guarda os seus remédios e não faz uso dela. Qual é o valor que aquela medicação tem para você? Não tem valor nenhum. A palavra de Deus também é assim. Ela só surte valor aplicada em nossas vidas. Muita gente usa a Bíblia, o livro, como um amuleto. Põe aberto no painel do carro, põe no hall de entrada do seu comércio, do seu estabelecimento, até mesmo da sua casa. E pensa que o livro fará algum efeito. Não, o livro não fará efeito nenhum na sua vida. O que fará efeito na sua vida é a aplicação do que o livro diz. Então, Salomão, aqui em Provérbios 13, ele está nos orientando. Eu vou ler desde o começo novamente, que diz o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias
e te acrescentarão anos de vida e paz. Tudo o que nós precisamos nesses últimos tempos, nesses momentos que nós estamos vivendo, é paz. Se você tiver um problema de saúde, mas se você tiver a paz para enfrentar esse problema de saúde, você vai enfrentar com mais tranquilidade, porque você tem o essencial na sua vida, que é a paz. Se você tem um problema financeiro, você tiver paz para enfrentar esse problema, a coisa será bem diferente do que você ter um problema financeiro, estar completamente perturbado, não ter equilíbrio para enfrentar aquele problema de forma que ele possa ser enfrentado de uma forma sadia, saudável e com todo o seu intelecto. Porque a falta de paz deixa-nos perturbados e você não consegue resolver muitas coisas que precisam ser resolvidas. Então, trarão dias de paz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se você tiver muitos anos de vida, minha mãe tem 91 anos, e não tiver paz, esse tempo para você é um tempo difícil de você viver. É um tempo difícil de você seguir. É um tempo difícil de você usufruir, porque você não tem paz. Quem é que consegue usufruir de alguma coisa sem paz? Você vai para um passeio, por exemplo, para uma viagem, mas você não tem paz. Você não consegue usufruir daquele momento, não consegue viver aquele momento porque falta ali a paz. Havendo paz, você consegue viver. A paz de Deus estando em nosso coração, a paz de Deus que guarde os nossos corações, nós podemos viver dias melhores. Então, nós podemos viver muitos anos, mas se nós não tivermos a paz, nós não estamos vivendo na íntegra. Portanto, no verso 4 diz o seguinte: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, até mesmo as pessoas que olharem para você vão ver que você é uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila. E uma pessoa de paz não é uma pessoa que não tem problemas, que não tem problemas de saúde, que não tem problemas financeiros, que não tem problemas, às vezes, com o filho ou com a família. Mas são problemas que estão sendo resolvidos, são problemas que estão sendo tratados. E se eles estão sendo tratados, não há por que preocupar-se. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo entendimento, ou seja, as pessoas não conseguem entender por que você está passando por tantas situações, ou seja, como é que você está passando por tantas situações difíceis, mas tem paz, tem tranquilidade. Você passa aquilo e leva aquilo com, ou como diz o ditado, tira de letra. Porque você tem em seu coração a paz de Deus. Sem a paz de Deus, que excede, ultrapassa os entendimentos, você tem dificuldade, terá dificuldade para suportar e para vencer e para triunfar e para viver. Para viver. Portanto, Salomão está trazendo aqui esse ensinamento para que nós possamos aplicar em nossa vida, para que possamos aplicar em nosso coração. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, imagine o benefício que ela trará para a nossa vida. Não é? O que é inspiração? Inspirar é o seguinte, vou te explicar. Existe uma secretária e o seu patrão dá a ela instruções para escrever uma carta. Olha, você escreve assim, 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 ou dá a ela uma cópia para que ela faça igual. Não é? Isso é inspiração. A secretária não está escrevendo dela mesma, mas ela está sendo inspirada pelo seu patrão para escrever segundo as orientações dele.
Então, a Bíblia inspirada, foram homens que escreveram? Sim, foram homens que escreveram. Foram homens como nós? Homens como nós. Homens que tinham problemas? Também tinham problemas. Mas quando eles estavam escrevendo, eles eram inspirados por Deus. Por isso que você vê tantas coisas na Bíblia e a gente pensa, como é que um homem pode escrever tantas coisas profundas, tantas coisas lindas e boas, dessa forma que a gente fica abobalhado de ver com tanta instrução, porque não eram deles as instruções. Eles escreviam inspirados por Deus. Deus estava os orientando para escrever, Deus estava dando a eles inspiração para escrever. E eles não escreviam e não falavam deles mesmos. E é por isso que Paulo disse o seguinte: eu não vim ter convosco com sabedoria de palavras. Sabedoria de palavras. Porque as palavras não têm, se elas não tiverem inspiração divina, elas não têm muito valor. Elas precisam ter inspiração divina para ter valor. E a Bíblia toda é inspirada por Deus. E é por isso que ela faz grandes efeitos na vida daqueles que aplicam. Ela surte grande efeito na vida daqueles que aplicam em seus corações. Veja bem o que diz o verso 4, quero ler de novo. E achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e de todos os homens. Até mesmo Deus achará graça quando nós aplicamos em nosso coração a sua palavra. Deus olha para nós e vê em nós um espírito de obediência de alguém que gostou, amou e está aplicando a palavra em seu coração. Porque não adianta você ter a palavra, você conhecer a palavra e não aplicar em seu coração. Tem gente que leu a Bíblia já 3, 4 vezes, eu ainda não cheguei a esse patamar, né? Mas não aplique nada no seu coração. É melhor você ter menos leitura e mais aplicação. Porque se você ler o Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do teu nome. Se você ler esses textos, esses versos, observando, entendendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, você vai entender de uma forma espiritual da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando faltar coisas, se você não entendeu o que o salmista está dizendo, quando faltar coisas, você vai questionar Deus e vai dizer: eu sou servo do Senhor e está me faltando isso, está me faltando dinheiro, está me faltando na despensa, está me faltando em várias coisas. Mas ali está querendo dizer também que mesmo que não tenha ou que falte algo, você não faltou em você confiança em Deus e perseverança e coração grato. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará um coração grato para agradecer a Deus mesmo na ausência de coisas. Não me faltará perseverança para continuar sendo grato a Deus por aquilo que está faltando. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos ser gratos ao Senhor mesmo quando não temos aquilo que tanto queríamos. Mesmo quando não comemos o churrasco que queríamos comer. Mesmo quando não temos o pão de manhã. Precisamos ser gratos. Senhor, te dou graças. Porque quem sabe aquele pão talvez traria alguma situação, alguma consequência para o meu peso, para as minhas correntes sanguíneas. Quem sabe aquele churrasco que se eu pudesse comer todos os finais de semana não iria me fazer bem. Então, o Senhor sabe mesmo, até mesmo controlar aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, ouvir os conselhos de Deus é algo tremendamente rico para a nossa vida. Traz para nós benefícios incontáveis. Traz para nós benefícios maravilhosos. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Veja bem que Salomão está nos chamando a atenção aqui. Confia no Senhor Deus de todo o seu coração e não te estribes. Você sabe o que eu estou dizendo, o que ele está dizendo aqui, não te estribar. O cavalo tem, quando você monta em um cavalo, tem aquela parte onde você apoia os pés. Aquilo chama-se estribo.
onde você está firme, apoiado ali. Então você pode cavalgar apoiado nos estribos. Seus pés estão firmes ali. Não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio conhecimento. Porque muitas vezes o nosso conhecimento ele pode ser tendencioso, pode tentar querer nos favorecer, ele pode tentar querer nos manipular. O nosso conhecimento, que se não for um conhecimento divino, vindo da parte de Deus, ele pode atrapalhar até mesmo a nossa vida. Então nós precisamos não estribar no nosso próprio conhecimento, não apoiar, não nos achar que sabemos. Se nós achamos que nós sabemos, que nós somos aptos, que nós somos capazes, nós poderemos nos decepcionar a nós mesmos ou decepcionar alguém. Nós não somos capazes de nada, isso é certo. Nós precisamos buscar capacidade em Deus. Cada detalhe da nossa vida, cada coisa que nós vamos fazer, nós precisamos buscar direção de Deus. Eu, às vezes, vou fazer até mesmo uma coisa, algo físico na igreja, ou na minha casa, ou às vezes no meu carro que eu vou mexer, eu peço, Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua orientação, porque o meu conhecimento não é suficiente para fazer o que eu preciso fazer. Então nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não podemos estribar no nosso próprio entendimento. O nosso entendimento é limitado, é curto. Nós não conseguimos ver daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu posso pensar que daqui a 5 minutos eu estarei ainda falando com você. Eu posso acreditar que daqui a 5 minutos estarei aqui na minha casa. Mas daqui a 5 minutos pode acontecer muitas coisas. Daqui a 5 minutos pode acontecer muitas coisas. Então eu não posso estribar no meu próprio entendimento, porque o meu entendimento é curto. A minha sabedoria é pequena. E a minha sabedoria não dá suporte para eu viver. Eu preciso sempre estar pautando a minha sabedoria na sabedoria divina, da palavra de Deus. É que nós às vezes não pensamos, não observamos o quanto a palavra de Deus é rica para nos instruir. Nós às vezes pensamos que não precisamos dela. E às vezes lemos tantos livros seculares, livro de não sei de quem, daquele escritor famoso, mas esquecemos do essencial que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, por mais que sejam homens que escreveram, foram homens que escreveram debaixo de orientação divina. Eles não escreveram inspirado no seu próprio entendimento. Você sabe disso, porque quando você lê, você vê que é algo extraordinário, é além do conhecimento material, é além do conhecimento físico humano. Ela é escrita e inspirada por Deus. E é por isso que nós devemos aplicar em nosso coração, porque ela trará para nós enriquecimento espiritual, ela trará para nós enriquecimento cultural, ela trará para nós enriquecimento em todas as áreas da vida, psicológico. Se nós queremos entender o ser humano, vamos ler a Bíblia. Vamos ver por que o ser humano está tão degradado nesses últimos tempos. Vamos ver por que o ser humano está chegando à situação em que está chegando. Pai matando filhos, irmão matando irmão, assaltos, roubos, depravação terrível da moral, desequilíbrio total. A natureza, nós conseguimos entender por que a natureza está tão degradada, tão agressiva. Tudo isso, a palavra de Deus nos instrui e nos faz entender. Tudo isso ela nos faz entender. E às vezes nós buscamos conhecimentos, histórias ou instruções de homens que não têm inspiração de Deus e nós acabamos empobrecendo o nosso intelecto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Dê glórias a Deus em todos os seus caminhos. Honre a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. Honre a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em nosso tempo de vida.
Nós estamos vivendo aqui um tempo curto. Daqui a um tempo não estaremos mais aqui. Muitos de nós, em breve, um tempo muito curto, não estaremos mais aqui para contar história. O nosso tempo aqui é curto. Então, o que nós podemos fazer para honrar a Deus é glorificar o nome dele, é bendizer o nome dele por tudo quanto ele tem feito. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, eu agradeço a ti porque tudo isso que eu estou passando, o Senhor tem um plano. Senhor, eu te louvo porque estou passando este momento, mas o Senhor está atento à minha passagem, a este momento no qual estou vivendo. O Salmo 139, perdão, diz que os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. Então, se os olhos do Senhor estão atentos, nós estamos também sendo observados pelo Senhor. Nós somos observados pelo Senhor. Nós não estamos sós neste mundo. Nós estamos sendo cuidados. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe atendes o meu pensamento. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tu tudo conheces. Sem que eu pronuncie uma palavra. Que coisa tremenda. Agora eu pergunto para você, é tremenda a palavra de Deus ou não é? A palavra de Deus é de nos deixar pasmos de ver como Deus nos orienta e fala conosco ou não é? A palavra de Deus é maravilhosa. Veja bem, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Esse é o Salmo 139. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Tal ciência, tal sabedoria, tal conhecimento é tão alto que eu não consigo entender, que eu não consigo atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Como nós podemos pecar sem que Deus veja? Como nós podemos fazer qualquer coisa sem que Deus veja? Como nós podemos pensar mal do nosso irmão ou criticar o nosso irmão sem que Deus veja? Como nós podemos falar em mente um palavrão sem pronunciar sem que Deus veja? Não existe forma. Deus está vendo tudo quanto nós fazemos e ele pesa em balança. Ele pesa em balança. E tudo que nós fazemos, tudo que nós pronunciamos, tudo que nós falamos, nós vamos prestar contas a Deus. Dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. É por isso que nós precisamos nos reconciliar com Deus todos os dias, pedindo perdão dos nossos pecados, porque nós pecamos por pensamentos, por obras, por atos. Nós pecamos de todas as formas. Hoje é impossível alguém chegar ao final do dia e dizer: hoje eu não cometi pecado nenhum. Graças a Deus. É engano seu. É engano. Todos nós pecamos. Todos nós cometemos delitos por pensamento, olhar. Às vezes olhamos coisas e a nossa mente absorve e pecamos. Não um pecado consumado, mas um pecado raciocinado. Não foi consumado, mas ele passou pelo nosso raciocínio. Então, conhecer Deus é algo tremendamente maravilhoso. E para conhecer Deus é somente através da sua biografia, que é a palavra de Deus. Essa é a forma que nós temos para conhecer a Deus. E se nós não investirmos tempos para conhecermos a Deus, nós não vamos saber quem é Deus. Nós não vamos saber o que Deus pode fazer por nós. Nós não vamos saber até onde Deus nos tolerará, porque também Deus tem limites para conosco. E chega um momento que Deus põe fim na história, porque ele cansou-se de nós. Não, Deus não cansa de nós.
Isso é você quem acha. Se você ler Isaías capítulo 5, você vai ver que coisa maravilhosa tem ali. Eu quero ler com você Isaías capítulo 5. Veja bem, esse texto tem estado comigo por esses dias todos, e eu tenho aprendido muito. Veja bem, eu vou ler aqui para você uma parte. Diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e cercou e limpou das pedras, e plantou de excelente vides. Veja bem o que ele fez com o seu plantio, com a sua lavoura, com a sua agricultura de vinha. Edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Deus espera de nós, conhecedores do Evangelho de Cristo, boa postura, bom comportamento, boa vivência, bom relacionamento para com Ele, porque quando nós temos bom relacionamento para com Deus, nós também conseguimos ter um bom relacionamento para com as pessoas. Então veja bem, agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Veja bem, eu vou mostrar para vocês o que eu hei de fazer, uma vez que eu fiz de tudo por ela. Eu abençoei, eu curei, eu coloquei até mesmo um pastor para ensiná-la, para amá-la, para instruir na palavra, e eles não deram interesse, não deram importância alguma. É isso que ele está falando aqui. Está falando para o povo de Israel. O tanto que ele fez, esta vinha, ela está sendo uma apologia ao povo de Israel. Então ele está dizendo aqui que fez tudo quanto podia e eles não deram importância nenhuma. Plantei em uma terra boa, ao pé de uma montanha onde descia toda a virtude da terra, toda a vitamina. Coloquei até mesmo uma torre para vigiar, para que ninguém invadisse, para que os lobos não invadissem. Tirei as pedras da terra, cultivei bem a terra. Plantei as melhores vides, escolhi os melhores ramos da videira para plantar. Tudo isso eu fiz com a intenção que desse bons frutos. Mas elas produziram frutos azedos, frutos amargos, uvas bravas, produziu uvas bravas. Deus muitas vezes investe na sua vida, te chama de filho, quer te corrigir, quer te instruir, mas você não tem dado importância alguma. Você às vezes prefere muito mais um grande lazer do que estar na casa do Senhor. Você às vezes prefere muito mais do que estar participando de uma festa pagã, como nós estamos vivendo esses dias, do que estar na casa do Senhor. Você muitas vezes prefere uma grande viagem, ou uma viagem, ou qualquer tipo de lazer, qualquer coisa, menos dedicar-se um tempo na casa do Senhor para ouvir a voz do Senhor. O Senhor tem feito tudo por você. Não só nesse momento presente, mas desde lá de trás, se entregou para morrer na cruz por amor a você. Deu toda a sua vida. Deixou que seu sangue se esvaísse lá na cruz do Calvário. Se esvaiu, foi torturado, foi lanceteado, foi cuspido. Tudo isso por amor a mim e a você. E qual a importância que você tem dado a isso? Você anda correndo em busca dos seus bens, das suas coisas. Você anda correndo em busca do seu pão que perece. Não que você não deva correr, não que você não deva buscar, trabalhar. Tudo isso você deve fazer.
Mas existe tempo para todas as coisas. O próprio Salomão nos diz isso. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas. Mas você talvez não tenha sabido discernir este tempo que Deus tem te dado e tem jogado o seu tempo fora. E Deus olha para você e diz: o que hei de fazer para este? Eu não tenho mais o que fazer por ele. Tudo que eu tinha de fazer eu já fiz. Agora eu vou deixar viver a sua própria sorte. E muitas vezes Deus nos deixa viver a nossa própria sorte para que nós possamos sentir o drama do que é viver sem Deus. Ah, eu tenho Deus no meu coração, eu amo a Deus, mas como você ama a Deus? De que forma? Não se dedica a Deus, não tem momentos a sós com Deus, não tem momentos de oração, nem a igreja tem interesse de ir onde está sendo pregado o evangelho. Agora, pois, vos mostrarei, vos farei saber o que hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, tirarei a sua cerca, deixarei-a desprotegida, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E o tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. As nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Chuvas, bênçãos do Senhor. Bênçãos do Senhor. Quando chegar a este ponto de você não ter mais as bênçãos do Senhor, de você estar desprotegido, de você não ter mais a torre de vigia para cuidar de você, você poderá dizer: por que a minha vida está assim? O que tenho cometido eu para que minha vida esteja da forma que está? Aí você vai reconhecer a grandiosidade de Deus quando ela lhe faltar. O próprio Salomão diz o seguinte: a alma farta pisa em favos de mel, mas para sedenta até o amargo é doce. Você só vai valorizar Deus quando você estiver no maior precipício, quando você estiver no fundo de um poço de lama, e aí você vai lembrar que existe um Deus que pode te socorrer. Mas quando a sua vida está toda boa, tudo certinho, você tem saúde, você tem condições de ir para a igreja, você tem tempo de ir para a igreja e você está esparrado no sofá, vendo besteiras na internet, vendo bobagens na televisão, coisas que não te edificam, coisas que não traz alimento espiritual para a sua alma. E o tempo vai passando e você vai empobrecendo. E Deus olha para você e diz: olha, eu não tenho mais o que fazer por este. Tudo que eu tinha de fazer por ele, eu já fiz. Tudo. Agora não tenho mais o que fazer. Vou arrancar a cerca, vou deixar o mato crescer, vou deixar ser pisoteado, vou deixá-lo ser abandono total. Porque eu não tenho mais o que fazer. Com todo o poder que tenho, sendo eu Deus, não tenho mais o que fazer. Sabe por quê? Porque você tem dentro de você, e nós temos dentro de nós, algo que chama-se livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Você tem o direito de escolher o que você quer da sua vida. Se você disser: Deus, eu não te quero mais. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu bem quiser. Não quero mais perder tempo e ficar indo para a igreja, ouvir pastor falar. Isso não é para mim. Não quero mais. Quero viver a minha vida. Deus deixa você viver a sua sorte. Deus deixa você viver a sua maneira. Torná-la-ei como deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinhos, e as nuvens darei ordem para que não
a regue para que não caia água sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, eis que a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Aí vai clamar a Deus. Aí ele vai recorrer a Deus. Lembra da história de Davi? Quando ele viu aquela bonitona, ela tomando banho no seu quintal, no seu jardim, e ele caiu naquela situação tão terrível, tão degradante. E ele, depois que passou toda essa situação, ele teve um filho de adultério, e aquele filho veio a morrer, mas antes que o filho morresse, ele estava clamando a Deus para que Deus salvasse seu filho. E quando ele viu que não tinha mais jeito, aí ele levantou, lavou o seu rosto e seguiu a sua vida. A consequência foi dramática. O prazer foi bom? Os momentos de prazer foram bons? Foram. Para ele foram bons. O pecado para o pecador que gosta do pecado é bom. O pecado para a carne pecaminosa, que não tem temor de Deus, que não tem respeito por Deus, é bom. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Você passa pela cidade ontem, esses dias, fervendo de gente. Você vai para as igrejas onde está sendo pregada a verdade, vazias. Porque a carne palpita pelo pecado. A carne palpita pelos prazeres da carne. A alma tem sede de Deus, mas a carne palpita, tem sede do pecado, gosta do pecado. E as consequências do pecado são terríveis. São terríveis. Quantas jovenzinhas perderam a sua virgindade e têm perdido a sua virgindade? Uma festa religiosa. Uma festa religiosa. Veja que a religião não nos traz nada de bom. A religião, às vezes, aprisiona o homem. E você vai levar o evangelho de Cristo para ela. Ela diz, não, eu já sou da religião tal. Eu já sou da religião A, B ou C. E eu pergunto para ela, você é da religião A, B ou C? Mas você é de Cristo? Você tem o temor de Deus na sua vida? Ele não quer saber disso. Ele quer usufruir da carne. E ele diz ainda, eu tenho que aproveitar enquanto eu sou jovem. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho forças. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho vigor. E ele quer mergulhar na carne. Mas há de chegar um tempo que ele vai olhar para trás e vai pensar, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? É por isso que Salomão, em Eclesiastes 12, diz o seguinte, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador enquanto há saúde mental e que você pode refletir e pensar em Deus. Lembra do teu Criador enquanto você pode se deslocar para ir para a congregação, para a igreja, cultuar a Deus. Não para desfilar suas roupas, não para ver os defeitos dos outros, mas para cultuar a Deus. Porque é esse o objetivo da reunião, da igreja, do culto. O culto é um momento santo de cultuar a Deus. Ali você vai para oferecer a Deus a gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito e também receber uma palavra de instrução para a sua alma, de edificação para a sua vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você venha dizer, não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Porque quando você podia buscar algo sólido, algo enriquecedor para a sua alma, que é o Evangelho de Cristo Jesus, você não buscou. Você preferiu usufruir dos prazeres da carne, dos prazeres perversos. E às vezes você deixa de cultuar a Deus, deixa de ir à igreja, e você talvez nem está fazendo algo, que é pecado. Às vezes você nem está fazendo algo que é pecado.
Mas você está deixando de aproveitar momentos que enriquecem e que poderiam enriquecer a sua alma. Poderia te fazer lembrar do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. E é assim que a juventude de hoje está vivendo. Bebedeira, adultério, prostituição, prevaricação, fornicação. Essas festas, os resultados dessas festas são esses. Não tem outro resultado dessas festas. E como eu estava dizendo, quantas jovenzinhas perderam a sua virgindade nessas festas? Religiosa, hein? Festa religiosa. Festa religiosa. Quantos perderam? Quantos deram o seu primeiro passo às drogas nessa festa? Quantos deram a sua vida para a imoralidade, a perversão nessas festas religiosas? Veja o nível da religião. A religião, se ela não tiver o mover do Espírito Santo de Deus nela para transformar o ser humano, ela não passa de mera reunião de pessoas vazias, sem perspectiva de vida, ainda que esteja ali a Bíblia Sagrada, o livro. E Paulo diz o seguinte, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essas pessoas estão mortas, ouvindo a letra, mas não têm o Espírito Santo em seu coração para serem transformadas pelo poder de Deus. Peço perdão. Então, queridos, é tempo de nós olharmos para um reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. O que Deus tem feito por nós é algo tremendamente maravilhoso. Talvez neste momento você não tenha percebido o que Deus tem feito por você, mas olha para a cruz. Olha para a cruz. Veja o que Cristo Jesus tem feito na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Não pense que vida e abundância é ter 3 carros na garagem. Não pense que ter vida e abundância é ter uma conta cheia de dinheiro. Não pense que ter vida e abundância é também, às vezes, ter muita saúde. Não! Vida em abundância é ter paz de Deus em seu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, ela independe da circunstância, independe do momento que nós estamos vivendo. Ela independe de que momento você está vivendo, fisicamente, monetariamente. Não depende. Ela pode estar no seu coração, mesmo quando você não tem recursos financeiros para adquirir aquilo que você queria. Afinal de contas, a nossa vida aqui neste mundo, nós não estamos vivendo-a para adquirir coisas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é o pão nosso de cada dia? É você ter tão somente aquilo que você precisa para a sua vivência, para a sua labuta, para a sua caminhada neste mundo. Esse é o pão nosso de cada dia. E se você não sabe dar graças a Deus pelo pão nosso de cada dia, você está pecando contra Deus. Porque Ele olha para você e diz, você tem tudo o que precisa. Mas você não quer apenas o que você precisa. Você quer aquilo que o seu amigo tem. Você quer o vestido que a sua amiga tem. Você quer a sandália que a sua amiga tem.
Você quer ter a profissão que a sua amiga tem. Você quer ter o carro que seu amigo tem. Você quer fazer a viagem que seu amigo faz. E posta no Facebook, posta em tantos lugares. Ah, também quero fazer. Por que ele pode e eu não posso? Viva a sua vida na presença de Deus. E saiba ser grato a Ele. Viva uma vida de gratidão. E você vai continuar tendo o que você precisa ter. Você vai continuar tendo o que você precisa ter. E às vezes, aquilo que você queria ter, você não tem, porque Deus está te ensinando alguma coisa. Às vezes está te faltando a saúde, ou faltando a saúde a mim, ou a qualquer um dos nossos, porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Quando Jonas estava no bem bom, debaixo da boboreira, olhando para Nínive, esperando ver a destruição de Nínive, Deus pegou um grilo e disse para ele, olha, vá lá, entra na raiz daquela boboreira e corta ela. Corta a raiz daquela boboreira, para que ela venha murchar e Jonas venha sentir na sua cabeça o calor do sol. E quando isso aconteceu, Jonas padeceu. Deus às vezes tira coisa de nós para que nós venhamos refletir no melhor que é a vida eterna. O melhor que é a vida eterna. O mundo de hoje não está preocupado com isso. Como foi nos dias de Noé, assim também há de ser nos dias da vinda do Senhor. Está diferente? Os momentos que nós estamos vivendo hoje são momentos diferentes dos dias de Noé? Claro que não. Claro que não. Os momentos que estamos vivendo hoje são idênticos aos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, iam para as noitadas, iam para as festas pagãs, iam para tudo quanto é lugar, faziam o que bem queriam das suas vidas. Como quem diz, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Faziam o que bem queriam das suas vidas. Mas quando chegou o momento em que Noé entrou na arca, eles nem ficaram sabendo que Noé já estava dentro da arca. Eles estavam tão envolvidos com as coisas do mundo que nem se aperceberam de que Noé estava na arca. Já dentro da arca, com as portas fechadas. Mas quando começou a vir as chuvas, quando começou a vir o dilúvio, aí eles começaram a gritar. E correram para a arca. Mas já não havia o que fazer. Não havia mais tempo para nada. Não havia mais tempo para nada. Noé não conseguia abrir a porta da arca. Eu acredito que se Noé tivesse dentro da arca a possibilidade de abrir, ele teria enfiado muita gente ali dentro que não era para estar ali dentro. Não era para estar. Porque quando tiveram chance de ouvir, não ouviram, não deram ouvido. Agora, é a mesma pergunta que o Senhor Deus faz. O que farei para a minha vinha que plantei com tanto carinho? Vou mostrar para vocês o que farei. E ali, como nós lemos em Isaías 5, o Senhor Deus começa a descrever tudo o que Ele vai fazer para aquela vinha que Ele já tinha feito tanto por ela. Agora Ele começa a descrever e dizer tudo o que vai fazer. Assim será também para a sua vida. Se você hoje está brincando de ser crente, se você está hoje apegado a uma religião, achando que essa religião vai te salvar, achando que essa religião vai te salvar, você está completamente equivocado. Religião nenhuma salva alguém. Religião nenhuma.
O único que salva é Cristo Jesus, através do evangelho pregado. Mas para isso, é preciso que você ouça o evangelho de Cristo e aplique na sua vida. Aplique na sua vida. Eu ouço o evangelho. Eu gosto do evangelho. Mas não aplica na sua vida. Ele não fará efeito nem para o momento presente e nem para a salvação da sua alma. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Será que você tem atentado para a voz do Senhor? O Senhor tem muitas coisas para a sua vida, mas é preciso buscar, é preciso adquirir, é preciso ter, é preciso trazer para a sua vida. Veja bem o que diz Isaías capítulo 1. A visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi os céus, presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Criei filhos, eduquei-os, coloquei-os no caminho, fiz tudo o que tinha que fazer com eles, mas eles se rebelaram contra mim. Fiz tudo. O que você tem feito em retribuição a Deus por tudo quanto Ele tem feito pela sua vida? E eu quero te convidar a pensar nos feitos do Senhor, principalmente lá na cruz. Porque foi ali que Ele te deu a salvação, foi ali que Ele te deu a vida eterna, foi ali que Ele carimbou o seu passaporte para entrar no céu, foi ali que Ele te deu a oportunidade para dizer ao inferno: eu sou lavado e remido no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você está pensando muito na sua vida atual, no momento que você está passando, nos problemas que você está enfrentando. Tire um pouquinho o foco deste momento. Volte o foco lá para trás. Veja o que Cristo Jesus fez pela sua vida. Não que Ele parou de fazer. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Ele continua te dando vida. Ele continua te dando respiração. Ele continua te dando paladar. Ele continua te dando visão. Ele continua te dando tato, olfato. Você tem todas essas coisas. Isso não é de você. Isso não é de você. Mas é porque Deus te deu. E você tem sido grato ou ingrato a Deus. A sua ingratidão pode chegar até Deus como mau odor. Mas a sua gratidão chegará até Deus como perfume suave. E Deus se agradará de você. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e você diga: não tenho neles contentamento. Vivi tantos anos, mas não tenho prazer. Não tenho alegria de ter vivido esses anos todos. Por quê? Porque o tempo que você poderia ter aproveitado na presença de Deus, você não fez. O tempo que você poderia ter aproveitado na presença de Deus, a palavra que Deus deixou para o seu coração, o livro sagrado que Deus deixou na sua mão, você fez assim. Jogou no lixo.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido para ouvir? Então ouça o que o Espírito te diz. Você não quer ouvir? O problema é teu. Você não quer dar ouvido? O problema é teu. Eu apenas estou fazendo a minha parte de anunciador do Evangelho de Cristo. Compete a você. Eu estou como João Batista, pregando no deserto. Se alguém quiser ouvir, ouça. Aquilo que estou transmitindo que não vem de mim. Não falei nada de mim. Estou citando a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, Senhor. Eu quero apresentar aqueles que ainda vão assistir essa live. Que Teu Santo Espírito possa tocar nesses corações de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Que possa haver cura, que possa haver libertação, que possa haver regeneração, que possa haver salvação, sobretudo. Senhor, se há alguém enfermo e que está neste momento, acabou de ouvir esta live, assistir essa live neste momento, o Senhor possa curar. Se essa doença, Senhor, é um despertamento é uma chamada de atenção do Senhor, que ela possa entender. Mas eu peço a Tua bênção, Senhor Jesus, que seja sobre essas vidas. Eu não posso, não quero e não devo amaldiçoar ninguém. Eu quero abençoar a todos. No nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar. Eu quero abençoar a todos. Seja quem for, seja que espécie de gente for, eu quero abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Se essa palavra tocou no seu coração e você achar que ela poderá ser útil para alguém, envie para alguém. Mande para alguém. Para que ela possa ser edificada. Deus tem algo muito especial para a sua vida. Mas você, quem sabe, está vivendo muito longe dele. Muito distante. É tempo de você acordar e se despertar para aquilo que Deus tem falado no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.